Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma nossa quinta técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui dos escritórios da Enfoque Informações Financeiras e da Constop, Consultoria Financeira. Estamos comemorando hoje a nossa 255ª técnica, que significa que nós já fizemos 249 quintas técnicas. Análise de mercado, análise técnica simples, análise técnica tipo assim, uma comidinha mineira, arroz, feijão, batata frita e bife. Nós não usamos indicadores porque nós entendemos que se usássemos indicadores nós teríamos que poluir nossa área gráfica. E eu pessoalmente entendo que as indicações que a gente possa eventualmente ter dos indicadores, eu entendo que eu consigo ver essas mesmas indicações no gráfico de preços. E aí eu não tenho os eletrocardiogramas para comer uma parte importante da minha tela. Então eu me especializei em tentar extrair as indicações inteligentes dos gráficos no gráfico de preços. Demorou para eu conseguir ter a confiança de achar que... Está me dizendo aqui que eu tenho que começar a quinta técnica. Já começamos. Minha secretária é nova. Mas demorou para eu ter a confiança de saber que eu não precisava dos indicadores e que realmente eu estaria mais bem servido sem os indicadores do que com os indicadores. Então, deixa eu fechar essa janela aqui. Então, essa análise técnica que nós fazemos, a gente tem aqui na Enfoque gráficos de longo prazo, porque a Enfoque está aí fazem 32 anos já que nós estamos fazendo análise técnica e comercializando análise técnica nos mercados. Eu já tenho 37 anos quase de análise técnica, de experiência né, costumo dizer bunda na cadeira olhando gráficos. Então nós temos gráficos de longo prazo porque a gente tem a base de dados há muito tempo eu acho que a Enfoque tem uma característica legal, que é o fato de que eu sou o diretor-geral da empresa e sou trader há 36 anos. Então eu meio que faço os recursos do terminal Enfoque para minha utilização, né? De maneira que o banco de dados que eu uso, eu quero que esteja tinindo. Então nós fizemos coisas aqui na Enfoque bastante... quer dizer, investimos bastante nessa área, né? Por exemplo, nós fomos atrás de pegar as cotações da Bolsa de Valores do Ibovespa de 86, que era desde quando a Bolsa fornecia as cotações, para trás até 1968, que é quando começa o índice Bovespa. Eu pessoalmente fui na Bovespa com meu saudoso amigo, gosto de citá-lo aqui, Hélio de Paula Leite, que me fez companhia em muitas sextas-feiras que nós íamos à Bolsa, na biblioteca da Bolsa, pegávamos o BD, que é o boletim diário, só que a gente pegava o BD semanal, que vinha com o resumo, e aí a gente copiava, era um BD por cada 5 dias de pregão, né? E a gente foi indo para trás de 86 até 68. E depois eu quis aumentar essas cotações, e então fomos atrás das cotações da Bolsa do Rio. Já contei essa história aqui, juntamos Bolsa do Rio com Bolsa de São Paulo, e hoje nós temos no Terminal Enfoque um código chamado IBV, IBOV, com o qual os nossos usuários do Terminal Enfoque podem visualizar um gráfico que nós poderíamos chamar de gráfico da Bolsa Brasileira de Ações, que vem desde 1963, que é quando começa o IBV, que era o índice da Bolsa do Rio de Janeiro. Fomos atrás também de pegar as cotações do Dow Jones, pegamos as cotações desde 1898, que é quando ele começa
se não me falha a memória. Mas o nosso gráfico começa, a gente mostra aqui desde 1913, porque é quando começa o índice de inflação nos Estados Unidos. A inflação começa a ser medida em 1913, que é o CPI. Então nós temos aí 102 anos de gráfico. Mas o mais importante que nós fizemos aqui em termos de banco de dados foi o trabalho que a filha do meu sócio fez, filha do Rogério fez, que nem Foque, quando ela passou 6 meses na bolsa, levantando novamente todos os eventos que haviam acontecido em todas as ações. Nós fizemos esse trabalho, depois fizemos um software que compilou todo esse processo e juntamos, achamos ainda vários defeitos no banco de dados que nós tínhamos, mas aí ficamos absolutamente tranquilos de que a gente tinha isso se deu porque nós fizemos esse investimento porque a gente tinha um processo meio manual e eu acabei uma vez achando um erro sem querer, então fizemos esse processo e hoje eu tenho muita confiança que nós temos um banco de dados bem legal, eu acho que ele é bem confiável, né? E nada mais do que a nossa porca obrigação, né? Se a gente está vendendo isso, fornecendo isso para os nossos clientes, e também porque eu uso isso, quero estar vendo um gráfico que está me refletindo a realidade, não alguma coisa distorcida, né? Porque senão eu vou eventualmente tirar conclusões erradas, né? Principalmente quando a gente olha gráficos de longo prazo, que é uma coisa que a gente faz bastante, né? No Terminal Enfoque a gente dá um clique e vê o gráfico todo. Eu gosto de usar os gráficos dessa maneira, né? Então, falando aí, por exemplo, em índice Bovespa, que é o primeiro ativo que nós vamos analisar, como sempre, né? Temos, acho que, algumas indicações importantes aí do índice para analisarmos hoje. Mas falando, estou vendo uma coisa aqui que está me arrepiando, mas já a gente fala dela. Falando de índice Bovespa, então, se eu estou com um zoom aqui, eu dou um toque e vejo o gráfico. Na verdade, a gente pega, vocês não estão vendo aí, porque não aparece na transmissão do Procaster, mas o meu ícone, quer dizer, o ícone que eu estou, o cursor que eu estou mexendo é uma lupa com uma cruz no meio, né? Tem o cabinho, tem a lupa e tem uma cruz no meio. Então, quando eu pego essa lupa e passo numa certa área do gráfico, como eu fiz agora, eu clico e arrasto, né? Então eu tenho o zoom. No Terminal Enfoque a gente tem várias outras maneiras de ter zoom também. Eu estou agora apertando mais no teclado e eu estou dando mais zoom, estou apertando menos, estou dando menos zoom. E quando eu pego a lupa, então eu estou fazendo zoom com as duas mãos, né? Com a minha mão esquerda eu estou no mouse, porque apesar de eu ser destro, eu ponho o mouse do lado esquerdo para efeitos fisioterápicos aqui, para não estourar meu ombro, né? Então com a mão esquerda eu estou com a mão no mouse e estou dando zoom aqui com a lupa, né? E com a mão direita eu posso estar aqui fazendo mais zoom ou menos zoom. E enquanto que setinha, isso é na verdade setinha é uma configuração do Terminal Enfoque. Se eu posso fazer ela ir para cima ou para baixo, e a outra eu repuxo, eu já não me lembro mais. E esse aqui eu estou indo para a esquerda, ou estou indo para a direita. E se eu dou End no teclado, eu vou para o final do gráfico, né? Então é isso. Muito bem, então vamos analisar o que nós estamos vendo aqui, ó. Claramente uma acumulação de continuação. Uma acumulação que deve dar continuidade. Isso aqui vai virar tudo vermelho. Uma acumulação, que é essa que iniciou-se no final de maio, com toda a característica de que nós vamos ter a continuidade desse movimento de baixa. Eu já havia comentado isso na quinta-feira passada, quinta, quarta, terça. Deixa eu ver, nós tivemos feriado, foi agora, né? Ou não? Não foi agora. Não. 5, 8, é isso aqui. Segunda, terça, quarta e quinta. Então a quinta-feira foi aqui, né? 3 de junho. Nós tivemos feriado no dia 4 de junho.
E daí por isso nós fizemos a quinta técnica na terça-feira, né? E a terça-feira, 29/1, foi aqui. Então na última terça-feira nós estávamos com o mercado desta maneira aqui, tinha subido, né? Bem, o mercado caiu, acabou dando uma subida ontem e encontrou resistência hoje. Então, como eu disse, isso aqui está com cara de que vai poder ser chamado no futuro de um retângulo. Portanto, esperamos a quebra do suporte que está sendo encontrado, ou que foi encontrado aqui nos 52.700, com os preços caindo para o próximo suporte, que é 50.000. E nossa visão também de longo prazo nos leva a crer que esse processo todo aqui é uma grande formação de acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. A minha visão é que o mercado está agora fazendo o último movimento de baixa, ele cai, testa isso, rompe isso e vem aqui para os fundos do subprime. Fundos do subprime, que nós tivemos dois fundos básicos, né, em outubro de 2008 e em novembro de 2008. O fundo mesmo principal foi em outubro de 2008. Para quem ficou curioso, o nível mais baixo atingido pelo Bovespa foi no dia 27 de outubro de 2008. A mínima foi nominalmente 29.435. O menor fechamento foi 29.435. O mercado fechou nesse dia, na mínima do dia, com uma variação negativa de 6,4%, sendo que em 1, 2, 3, 4 dias ele conseguiu cair, 1, 2, 3, 4, 5 dias, melhor dizendo, ele conseguiu cair 25%. Isso foi o que aconteceu no fim do subprime. Em função do que eu vou mostrar para vocês logo a seguir, do S&P, eu acho que nós estamos indo para alguma coisa parecida com o que aconteceu no subprime. Eu acho que nós vamos ter uma queda e não vai ser pequena e não vai ser demorada, vai ser rápida e muito forte e muito tudo. Mas vamos lá, vamos ver o que então estamos baixistas, curto, médio e longo prazo no índice Bovespa à vista nominal. Vamos ver agora o índice Bovespa futuro. Esse é o gráfico da Enfoque, esse é um gráfico artesanal. Alguns outros softwares de análise técnica ou empresas que fazem análise técnica também fazem o que nós fazemos, que é fazer um ajuste no que se chama gráfico perpétuo. Gráfico perpétuo porque ele é de um índice futuro que vence a cada mês, a cada 2 meses, melhor dizendo. E agora nós estamos falando do índice de junho, que vai vencer esta semana agora, aliás, essa semana que vem, deve estar vencendo na quarta-feira da semana que vem. E aí, em vez de agosto, aliás, em vez de junho, nós vamos para agosto. E aí tem que fazer a troca de junho para agosto, e daí a gente faz um ajuste no gráfico. A gente pega o gráfico todo, geralmente o mês futuro está acima do mês presente, então a gente pega o gráfico todo e levanta o gráfico todo de maneira que o fechamento do mês presente se equipare ao fechamento do mês futuro, para que a gente não tenha um pulinho na abertura do dia seguinte em que a gente troca de mês. Então algumas empresas de análise técnica fazem isso, mas não fazem necessariamente no dia que nós fazemos. Isso dá distorções. Enquanto que outras empresas de análise técnica não fazem isso. Nós fazemos e, em função disso, a gente tem muita satisfação de ver que esse fundo de 2008 está no mesmo nível do fundo de 2013, está no mesmo nível dos dois fundos de 2014 em dezembro e 2015 em janeiro, né? Então, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Aqui nós temos algo mais a considerar, que é o fato de que essa acumulação está acontecendo abaixo desse nível de suporte, agora tornou-se um nível de resistência, né? Esse antigo nível de suporte, que por ter sido rompido, inverteu a polaridade, como a gente diz, e passou a oferecer resistência. Então isso é bastante clássico. O mercado rompe um nível e embandera. Eu costumo usar esse termo, né, que ele embandera. Embandera é embandeirar. Embandeirar é exercitar o processo, ou fazer o processo, né,
de realização de lucro, que é o que a bandeira, em última análise, está fazendo, né? Na verdade, nós estamos aí com uma queda bastante rápida e forte e grande, e este processo de lateralização é o processo em que os vendidos se sobrepõem sobre, melhor dizendo, os comprados se sobrepõem sobre os vendidos momentaneamente, porque essa é uma compra artificial que acontece. Por quê? Porque é oriunda desses comprados que estão querendo comprar só para liquidar as suas posições com lucro, só para realizar esse lucro. Então quem vende por aqui, eventualmente compra agressivamente por aqui, como aconteceu, por exemplo, nesse dia aqui, né? E isso para momentaneamente o ímpeto da força de venda, né? A força de compra passa a ter, por algum tempo, uma força maior do que a força de venda. Então, esse é o processo de bandeira. Então, como eu disse, esse processo de fazer um processo de bandeira, quer dizer, de embandeirar, criar uma bandeira embaixo de um nível de suporte, é bastante clássico na análise técnica, né? Por isso a gente está bastante confiante que iremos chamar isso aqui de retângulo, uma bandeira, ou flâmula, ou qualquer coisa. Ou a forma não importa, né? O que importa é o espírito da coisa, né? É o conceito da coisa, né? Então, isso aqui é classicamente um processo de realização de lucro que deve resultar no rompimento dos 53 e o mercado caindo para o próximo suporte a 51 aí no índice futuro, depois 49 e posteriormente 48. Muito bem, vamos ver o que o S&P está falando para a gente, porque o S&P tem um monte de coisa para falar para a gente. Bem, nós temos deixa eu ver aqui uma coisa. Quando é que foi feita aqui? No feriado foi na quinta-feira, não é? Então, quinta-feira foi esse dia aqui. Então foi justamente no feriado, no dia 4 de junho, que nós tivemos um evento mega. Para o que eu posso comentar agora, que foi o fato de que o S&P rompeu essa reta suporte de longo prazo. O S&P está no nível mais alto da história. Vocês sabem o que significa o S&P estar aqui? Olha, quando o mercado está no nível mais alto da história, significa que o mundo está se percebendo com o maior valor de dinheiro no seu portfólio. Vamos imaginar o portfólio do mundo, a grana que o mundo tem. Não precisa pensar muito, negócio meio utópico, mas é só juntar o dinheiro da China, né? O fundo soberano da China, com o do Kuwait, com o da Arábia Saudita, nós já temos um bom pedaço do dinheiro do mundo, né? Mais o dinheiro dos Estados Unidos. Então, quando o mundo está com o maior valor, ele passa a ter um potencial muito grande de ter este valor diminuído. E se tiver esse valor diminuído, é aí que entra a recessão, né? A gente então pode até dizer que nós não vamos ter expansão econômica se o dinheiro do mundo está contraindo, né? Outra coisa é que também, na situação em que está todo mundo com o maior dinheiro possível, as chances são de que os comprados, que são a maioria, né, aquelas pessoas que estão na bolsa para ter posições de compra e não para ter posições de venda. Então as chances são de que essas pessoas já tenham, como nós tivemos 6 anos de alta, então as chances são que essas pessoas com dinheiro já tenham alocado o percentual total que elas podem ou normalmente alocam para o risco chamado Bolsa de Valores. E se está tudo alocado na Bolsa de Valores, então
quem vai colocar mais dinheiro para o mercado subir mais? Não dá mais, né? Mais ou menos por aí. Tem um raciocínio, tem gente que escreve capítulos de livro sobre esse processo, né? É a exaustão do mercado quando está. Então eu acho que nós estamos nessa situação hoje. Por quê? Porque eu tenho indicações técnicas bastante relevantes, como por exemplo os bull traps que aconteceram. Bull trap, para quem não sabe, é quando o mercado rompe uma resistência importante e... Como é que ele consegue? O que é uma resistência importante? Olha, é um nível que abaixo dela tem ordens de venda e acima dela tem ordens de compra das pessoas que estão vendidas abaixo desse nível, né? E a quantidade de ordens de venda que tem abaixo de uma resistência e a quantidade de ordens de stop que tem acima de uma resistência é proporcional à importância da resistência. Como nós estamos falando aí da maior de todas as resistências que aconteceu até hoje, que é a mãe de todas as resistências, né? Que é, entre outras coisas, o topo histórico do mercado de ações americano, que a gente pode chamar de mercado de ações mundial. Então essa é uma resistência importantíssima e, portanto, embaixo dela tem milhões de ordens de venda e em cima dela deveriam ter milhões de ordens de compra. Se a força compradora tem força suficiente, se o exército comprador tem força suficiente para aniquilar todas as ordens de venda que está aqui e botar a cara para cima, como aconteceu, então ele toca, ele não tem mais as ordens de venda e passa a ter um monte de ordens de compra e isso se transforma no que o americano chama de rally, um rally. E o mercado sobe rapidamente, bastante rapidamente, e aí normalmente o que acontece depois, matei um pernilongo, deixa eu ver se é um Aedes aegypti, não é um Aedes aegypti, mas o que eu vou fazer? Normalmente eu não mato nada, mas agora estamos em tempo de crise, né? Enfim, então eu tive indicações de que o mercado está exaurido por conta de bull traps. 2 vezes aconteceram bull traps já. O mercado rompe e não vai. Então isso me mostra claramente. Essa eu já falei várias vezes aqui, é a que eu considero, faz mais de 20 anos que eu considero isso, não foi a semana passada. Faz mais de 20 anos que eu acho que a indicação técnica mais importante chama-se bull trap. Tibum. Vendo, mas não quero nem saber. Bull trap não precisa mais nada, é porque é a indicação técnica nota 10. E ela é tão mais importante, quanto mais importante for a resistência rompida. Sim, inverte o gráfico, lá embaixo a gente tem o bear trap, né? Rompe um suporte e desrompe o suporte. Mas o mercado, quando ele vai lá embaixo fazer a curva, o negócio geralmente é mais demorado do que quando ele chega lá na estratosfera e faz a curva. E eu acho que nós estamos em vias de ver uma situação dessa aqui. Já estou falando isso faz bastante tempo, mas por outro lado o mercado está colaborando, né? Está por enquanto nos conformes, né? E o que aconteceu hoje, eu acho que endossa ainda mais esse processo, porque vejam só, o que aconteceu foi que ontem o mercado teve uma alta muito forte, muito grande, subiu, os Estados Unidos, a S&P subiu aproximadamente, estou medindo no gráfico aqui, não tem o valor exato, mas é 1,2% mais ou menos, né? E hoje vejam vocês o que ele fez. Bem, aí é assim, ou muito que bem, agora que ele rompeu essa reta, ou foi um falso rompimento, e agora ele arrumou força para subir, romper isso aqui e tocar ordens de stop e fazer um novo rally aí para cima, ou ele foi apenas fazer um pullback para a antiga reta suporte, que é um comportamento clássico da análise técnica também. Então, nós temos uma reta, reta suporte, né? Alguns colegas chamam de LTA. Eu não gosto de sigla porque, como a gente está falando para experts e para leigos, ou melhor, para gente escolada e gente que está começando, eu acho que sigla ninguém é obrigado a saber, né? Por isso eu uso reta suporte e reta resistência. Isso é uma reta suporte e aqui, por exemplo, a gente poderia traçar uma reta de resistência, né? Eu posso pegar aqui a minha caneta técnica e quando eu traço a reta para baixo, e conforme a distância ela já vai vir mais gordinha ou menos gordinha, e para baixo é sempre
é sempre vermelha e para cima ela será sempre azul. Então essa é uma reta de resistência, essa é uma reta de suporte, né? Muito bem. Então o que nós tivemos hoje foi um shooting star. O mercado foi lá em cima, abriu em gap, foi lá em cima e fechou perto da mínima do dia. Isso aqui é um processo de indefinição que acontece quando ele tocou o rabicó dele lá na reta de resistência de longo prazo. Então isso aqui está perfeitamente nos conformes, minha gente, de tum, 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 uma queda rápida e desarmar esse processo aqui e começar o mercado a dar uns brancos. Dar branco é quando some a liquidez, porque as pessoas que têm posições em carteira, que são os traders mais dinâmicos, os traders mais flexíveis, e que são a minoria, mas assim mesmo são um contingente muito grande, essas pessoas, quando resolvem liquidar as suas posições, elas têm que disputar espaço das ordens de compra com novos vendedores que vendem a descoberto. Ações, índice, opções, opção de compra, opção de venda, né? Os chamados puts lá pelos Estados Unidos. Então, e o vendido, vocês sabem, né? Diariamente existe tem uma guerra diária aí nos mercados, né? Nos cursos que eu dou, eu costumo, quando falo de guerra, eu falo, olha, vocês têm que entender que a coisa é uma guerra mesmo, quer dizer, não é modo de falar que tem uma guerra no mercado, não, é guerra mesmo. E para que as pessoas... Por quê? Porque nós, como analistas técnicos, eu como analista técnico, o que faço é simplesmente do meu local privilegiado, que é sentado aqui nesse escritório que vocês veem, com esse monitor aqui, é como se eu estivesse vendo uma batalha campal na Idade Média e eu estou em cima de um morrinho assim, lá com minha mesinha aqui, minha cadeira, eu tenho as minhas utilidades, que é o binóculo que eu olho, vejo, dou um zoom, né, vejo lá mais de perto e fico vendo a batalha ali, tomando uma bebidinha aqui. E eu estou, quando olho um gráfico, interagindo com a massa de indivíduos que atua sobre os mercados, né? Mas sob o prisma de estar vendo as forças que atuam no mercado, comprados e vendidos. E eu, eventualmente, através da leitura que eu faço dos gráficos, da mesma maneira que um cirurgião lê um eletroencefalograma ou lê um eletrocardiograma, tirado depois ou durante de um exercício na esteira, que é chamado teste ergométrico, ele eventualmente chega a conclusões de que o cara pode estar com uma anemia, que pode estar com as veias das coronárias entupidas, né? Eu já tive uma experiência prática disso, né? E acabei fazendo a minha safeninha e a minha, já, graças a Deus, já fazem 13 anos, né? Fazem 13 anos e acabou de fazer 13 anos. Eu nem comemorei, eu tinha ficado de tomar champanhe, né? 13 anos que eu operei o coração. Mas enfim, da mesma maneira que o médico olha os gráficos de eletrocardiograma e chega a conclusões, eu como analista técnico olho os gráficos e chego a conclusões que são absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Por quê? Porque eu estou vendo aí, com essa observação, eu consigo enxergar a disposição ou a força de cada um desses exércitos. E o que a gente faz como analista técnico é que, se a gente acha que o amarelinho vai ganhar do vermelhinho, a gente se alista no amarelinho, ou no azulzinho no vermelhinho, vamos dizer. Se você acha que o exército dos comprados vai ganhar, ou vai estar dominando os preços, a situação durante algum tempo, você se alista no exército dos comprados e vice-versa, né? E por isso é tão importante a gente ter esse conceito. E por isso, quando eu dou curso, eu não só digo que o mercado é uma guerra, como eu mostro o porquê. Então eu costumo mostrar
a troca de dinheiro que acontece por conta do ajuste diário no índice futuro, por exemplo, que é um dos mercados mais líquidos aí da BMF, né? E, minha gente, pasmem, é coisa de 150 milhões de dólares por dia. Então, todo dia a BMF recolhe lá, eu não sei, talvez agora seja um pouco mais, um pouco menos, mas na época que eu falava era isso, provavelmente é mais agora, talvez porque o mercado encolheu um pouco aí, pode ser um pouco menos, mas é coisa dessa monta. Todo dia a BMF recolhe, eu podia até fazer a conta agora, mas não vamos perder tempo com isso. Se você quiser, você vai lá, pega o número de contratos em aberto e vai multiplicar pela oscilação média que você pode olhar no gráfico e faz lá visualmente, mesmo você vê mais ou menos que o mercado oscila aí, vamos dizer, 1000 pontos por dia. Então você pega o número de contratos em aberto e multiplica por isso, depois você multiplica, divide pelo dólar, porque o número vai ficar muito grande, né? 150 milhões de dólares vai ser, vai ter que multiplicar por 3, vai dar bilhão já quase, então você veja o número em dólares e você vai ver quanto é que muda de mãos, tá? Então a BMF pega esse dinheiro dos comprados, se o mercado caiu, ele pega dos comprados e passa para o vendido. Se subiu, ele pega do vendido e passa para o comprado. Tá? Então por que é uma guerra? A guerra diária por conta desses 150 milhões de dólares por dia. Vocês já viram gente guerrear por muito menos, né? Tá certo? É só ir lá nos morros lá aí do Brasil afora aí que vocês vão ver aí a turma do tráfego lá que tá guerreando por 100 mil dólares por dia, né? Imagina 150 milhões de dólares por dia. 100 mil dólares por dia? Como é que eu falei assim tão rapidamente? Alguém vai falar que eu tenho muito conhecimento disso. Ô Fausto, pô, bem, foi só um chute, né? Claro. Mas enfim. Então, eu olho muito nas minhas análises para a maneira como os exércitos estão, como está a moral dos exércitos, por exemplo. Querem ver um detalhe sutil? Quando o mercado, como aconteceu ontem no S&P, faz uma grande oscilação e fecha na máxima do dia, deixa eu botar o vídeo aqui, né, como aconteceu ontem, então ele teve uma queda bastante violenta aí nesses dias aqui, depois teve um período de indefinição, ele estava testando um nível de suporte, né? Então ele teve anteontem um momento de indefinição e depois um momento de reversão que foi ontem, né? Aí hoje o mercado abre, vai lá em cima e fecha na máxima do dia. Eventualmente amanhã ele pode, digamos, né, que ele faça um processo assim, faça um candle aqui e feche na mínima do dia. Então o exército dos comprados que ficou exuberante, que ficou radiante nesse dia aqui ele está com depressão profunda, né? E isso muitas vezes motiva as pessoas a liquidar as suas posições, né? Então a gente fica de olho nesse tipo de coisa também, né? Mas então eu estou como nunca extremamente baixista no mercado americano. Acho que isso aqui está nos trinks, está nos conformes e acho que quando esse nível de suporte for rompido nós vamos encontrar ordens de stop aqui. O mês passado o mercado já tentou furar isso aqui, mas ele ainda estava guerreando contra essa reta suporte de longo prazo. Agora ele já passou a reta de suporte de longo prazo. O que significa isso? Significa que o cara que é administrador do fundo soberano do Kuwait ou da Arábia Saudita, de repente está de olho nisso. E tem lá o expert em análise técnica dele que está buzinando na orelha dele. Olha, rompeu a reta aí, 6 anos, ó, o que é isso? Pô, durante 6 anos, a massa de indivíduos que atua sobre o mercado do S&P que é responsável por essa tendência de alta, o fez respeitando esse ângulo de inclinação. Acabou de deixar de respeitar esse ângulo de inclinação. O petróleo acabou de cair 50%. O ouro acabou de cair não sei quantos por cento. Eventualmente, algum desses caras grandes junta os pontinhos e chega a uma conclusão que eu já vi, já conheço. Estou careca de ver pessoas importantes, com grandes posições no mercado, darem uma famosa ordem que é: liquida esta porcaria. Cai fora. Cai fora é assim, ó. Pega lá o botãozinho lá e ó, aperta o mouse lá e
rapa o livro de ofertas. Acho que nós estamos para ver isso, mas vamos ter que esperar a semana que vem para ver, né? Então não é pouco baixista, estou muito baixista no S&P em função dessa evolução aqui, rompimento dessa reta e esse sutil candle de reversão que nós tivemos hoje. Vamos ver o que o Dow Jones está falando. O Dow Jones está falando algo parecido, né? O Dow Jones está aqui em... peraí. Esse não. Primeiro que parâmetros, nós temos que começar isso aqui. Não sei porquê. Não, aqui é o seguinte, vamos fazer todo o histórico aqui, pronto. Aí, esse é o gráfico não indexado, que a gente tem que parâmetros indexar, inflação ano passado pelo ECPI, e aí sim nós temos o nosso gráfico Dow Jones, que a gente vê sempre aqui na quinta técnica, em que a gente vê que os preços estão ali ciscando nessa reta guia aqui, né? Essa reta guia é paralela a essa reta, que passa no fundo de 1932 e no fundo de 1982, 50 anos depois, curiosamente, e passa por esse topo aqui de 1966 e passa também pelo topo do subprime. Deixou de fora o topo do as.com e o topo de 1929. Né? E nós estamos exatamente nesse nível aqui, então a gente pode inferir que nós estamos aí em área de resistência, né? E aqui o Dow Jones rompeu, e eventualmente ele teria desrompido a reta, mas não, porque essa reta a gente pode também adequá-la, deixar esse fundinho de fora, e ela não está trabalhada aqui a reta, porque às vezes eu traço a reta assim sem olhar muito, né? Mas ela deve ser inclinada um pouco mais. Por quê? Porque os pontos mais próximos a gente dá mais prioridade, porque eles estão mais frescos aí na cabeça dos participantes do mercado. Então você deve dar mais prioridade para os pontos que estão mais próximos, né? O que está mais próximo é esse aqui, eu encosto ele na reta guia aqui, e aí o mercado também rompeu, foi lá, buscou e sentiu um pouco a resistência. Eu acho que a gente a partir de amanhã começa a ter quedas aí fortes, violentas, e começa a bola rolar montanha abaixo. Mas vamos esperar para ver, semana que vem a gente conversa de novo. Estou muito baixista no Dow Jones, curto, médio e longo prazo. Deixa eu dar uma espiada no Nasdaq aqui para ver como é que ele está se mostrando. Uma baita reta de resistência também, nós estamos com a mesma reta, e aqui rompeu, não rompeu a reta, hein? Rompeu, não rompeu, fez que rompeu, não rompeu, voltou, mas hoje também já tivemos esse candle aqui mais negativo, né? Então vamos esperar. Se ele rompe e rompe aqui, ele não cai, ele despenca. É o que eu acho que vai acontecer com o mercado americano. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, já que a gente está vendo isso aí, deixa eu ver aqui indicadores mundiais, o Dow Jones dos transportes. Dow Jones dos transportes, eu quero chamar a atenção para vocês, já sabia que eu ia mostrar algo bastante negativo, né? Mas vejam, a reta foi devidamente rompida e esse nível de suporte foi rompido, e o mercado está aqui, por enquanto está fazendo um retângulo, né? E essa indicação é muito importante, né? Rompeu a reta e rompeu o suporte, então está reforçando aí o que a gente está esperando acontecer no Dow Jones, né? Esse aqui é o Utilities, que é um gráfico defensivo. Então o que nós temos aqui? O topo de 2008, anterior ao subprime, foi rompido, na verdade foi 2007 o topo aqui. O mercado saiu, subiu, e agora ele acabou de romper esse nível aqui também. Fez uma acumulação aqui, que eu acho que é uma acumulação de continuação, né? Rompeu esse nível e agora para baixo. E aqui, se eu só incumpridar essa reta, bem, está testando a reta. É isso aí. Tá? Muito bem. Então vamos falar de Vale e Petro. E hoje nós vamos ter poucas perguntas, porque eu estou com um pouco de pressa. Não vou poder me ater muito tempo aqui.
Eu estou aqui nas recomendações com stops, janelas organizar em ordem alfabética vertical. Hoje nós fizemos 3 recomendações. Se você quiser testar as nossas recomendações, a gente manda essas recomendações no Terminal Enfoque, né? Hoje saíram essas 3 aqui que estão aparecendo no Terminal Enfoque e aparecem aqui na lista de notícias, né? E quando a gente clica aqui, uma delas foi isso aqui, Pão de Açúcar, por exemplo, né? Então a gente tem esse pop-up aqui. Mas hoje, atualmente, nós estamos também usando o WhatsApp, com muita honra. Nós acho que estamos aí, estamos arrojando aí, porque, arrojando não, nós estamos, como é que se diz? A gente está inovando, Juninho, muito obrigado. Porque estamos, então, transmitindo via WhatsApp. Então, se você quiser, liga para nós aqui, e você também pode ter no seu iPhone, não sei se dá para ver aqui no iPhone, mas esse aqui é o meu iPhone que eu recebo também, né? Eu uso, a gente transmite a partir da minha tela aqui, e aí você recebe as recomendações e os gráficos aqui, e dá para ler bem legal aqui no iPhone as recomendações e os gráficos, e ver o porquê da recomendação, né? O porquê. Quem está no Terminal Enfoque, quando recebe a recomendação, clica aqui, ver gráfico, e vai ver o gráfico. Por exemplo, isso aqui é o porquê da recomendação quer dizer, o explicativo da recomendação que fizemos de Pão de Açúcar hoje, né? Então é uma bandeira de baixa, mas é uma bandeira de baixa que acontece depois que os preços romperam esse tremendo nível de suporte aqui, né? Esse nível está por aqui, ó. Isso aqui é esse topo, é essa acumulação aqui, 2 fundos, outro fundo, essa acumulação aí, esse topo aqui de março e assim por diante, tá? Então, e toda a recomendação que a gente faz tem esse ícone aqui, que é esse íconezinho aqui, em que quando a gente passa o mouse, a gente vê, opa, eu não estou mostrando aqui, perdão. Então, deixa eu mostrar aqui de novo, então, recomendação de Pão de Açúcar. Já que eu toquei ela, vou dar essa deixa aqui para vocês. Não posso dar muita deixa, senão os nossos clientes não vão gostar, né? Afinal, eles pagam aí R$150 por mês para receber essas recomendações. Baratinho, né? Eu também acho. Mas a gente quer vender para bastante gente, não para poucos. Então optamos por fazer um preço bastante em conta, né? Logicamente, se tem uma recomendação dessa, dentre dezenas que a gente manda aí por mês, se você usar uma recomendação que seja legal, você já vai pagar esse custo, né? Então tem condições facilmente de pagar esse custo, né? Mas enfim. Então essa foi a recomendação, uma bandeira de baixa, o objetivo é aqui, a reta suporte, aqui, próximo da reta suporte aqui, né? Então, eu dizia que em toda recomendação, quando você recebe o gráfico, né, esse botão se aperta no Terminal Enfoque, você abre o gráfico, e aí quando você passa aqui o mouse em cima desse ícone aqui, você tem aí o porquê da análise técnica, né? Bandeira de baixo, stop está acima da bandeira e o objetivo é o próximo suporte importante. Então é isso aí. Então vamos lá. Eu quero mostrar Petrobras. Que eu abri um gráfico a mais, né? Nós estamos com uma posição de venda em Petrobras, né? A posição está aqui. A posição é essa. E nós vendemos já faz tempo, quando o mercado fez esse engolfo aqui, ele foi no começo do mês passado, a posição está sendo mantida até agora, já baixamos o stop, aqui para cima desse topo de meados de março, né, final de março, perdão, de maio, né, e agora o mercado está indo nos conformes, aqui nós achamos que ele vai eventualmente fazer mais alguma acumulação aqui, mas cai. Então nós estamos baixistas em Petrobras, nosso objetivo é R$9. Vale do Rio Doce, vamos ver aqui na minha aba Ações. Eu tenho uma situação, um layout aqui na minha tela,
A gente chama isso de tela de desktop, porque desktop é o conjunto dessas janelas aqui que tem todas essas telas aqui que estão aparecendo aqui embaixo, né? Eu tenho a tela mercado, indicadores mundiais, commodities, dólar, de ouro, recomendações com stop, assim por diante. Se você tem o terminal Enfoque e tem o nosso produto recomendações com stop, você pode ter o nosso terminal. Eu dou acesso a você através do Dropbox. E aí você abre o gráfico, você abre este conjunto de janelas no seu computador com todos esses estudos. Inclusive tem um aqui que a gente chama de olho. Essas aqui são todas as ações que nós estamos de olho. Estamos de olho hoje: Banco do Brasil, Braskem, BRF, CCR, Cielo, Cosan, Cirela, Dólar, Duratex, Eletrobras, Embraer, Hipermarcas, Itaú, Banco, M. Dias Branco, Marco Polo, Múltiplo, Porto Seguro, Rumo, Long, Sul América, Tecnisa e VEG. Mas nós vamos falar de Vale e vamos responder algumas poucas perguntas hoje. Infelizmente não vamos ter tempo para responder tudo. Então, nessa situação, eu tenho essa tela de cotações que você está vendo aí. E aí eu clico aqui e ela está linkada com essa janela de gráficos, né? Esta é uma janela especial de gráficos, que é uma janela onde a gente pode pôr todos esses gráficos que estão aqui na tela de cotações, e ele tem a memória de todos os objetos que a gente põe nesse gráfico. Tá? Bom, então está aqui Vale do Rio Doce. Vale teve essa alta e agora teve essa baixa, e a partir do meio de maio está fazendo um processo que eu acho que é apenas que nós vamos chamar de bandeira de baixa. Então eu acho que Vale está vindo buscar aqui os 14,50 aí, entre 15 e 14, que é o fundo do subprime. É para lá que eu acho que os preços estão indo. E por outro lado, eu acho que nós vamos estar chamando isso aqui no futuro de uma grande acumulação de médio prazo de continuação. Eu acho que nós vamos chamar isso aqui de retângulo, qualquer coisa que eu vou, tá? É isso aí. Júnior, acho que eu posso responder rapidinho 3 perguntas. Ok, Fausto. Então quantas nós temos, só para saber? Temos 7 perguntas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou responder bate-pronto, tá? 7 perguntas, para não deixar ninguém sem responder. A primeira é dólar futuro. Dólar futuro. Olha, eu estou de olho no dólar, e aqui, de olho, dólar, tá aqui o cara. Acho que o dólar é de alta, nosso objetivo para o dólar é 3.800. Acho que isso aqui nós vamos chamar de bandeira ou qualquer coisa que vale, mas estou esperando uma indicação. No momento, em função dessa oscilação de hoje, eu felizmente acabei esperando. Ontem quase comprei na abertura, hoje estou agradecido de não ter comprado, né? Eu acho que quando chegar aqui próximo desse 30,50 aqui, 3.050, ele eventualmente vamos ficar de olho nele. Ou seja, então eu acho que ele pode cair um pouquinho no curto prazo, mas a qualquer momento, quer dizer, ele rompendo essa pequena retinha aqui, vamos ver ela no intraday de 15 minutos, ó, essa retinha aqui, ó, ele rompendo essa retinha aqui eu compro, é isso que eu estou esperando, tá? Porque daí isso aqui eu vou chamar de bandeira, qualquer coisa, eu acho que aí vai ser a dica para a gente entrar com uma posição de compra, bota o stop logo abaixo desse nível aqui, que é muito bom para segurar o stop. Júnior? A próxima pergunta é Light 3. Parando, vamos olhar aqui. Light 3. Então, rompeu essa reta suporte aqui, fez uma deriva, subiu. Eu acho que a deriva está se transformando agora numa acumulação de continuação. Acho que isso é para baixo, ele deve cair para o próximo suporte 14,50. Próximo. Sula 11. Sula 11. Sula 11. Nós estamos de olho em Sula 11. Não foi uma das que eu falei? Foi. Tá aqui, estamos de olho nela. Aqui, por quê? Porque eu estou achando que isso aqui é um triângulozinho descendente, ó. Tá vendo? No intraday a gente vai ver direitinho isso aí, quer ver? Será que não? Não. Mais ou menos, né?
tem um olho mais... Olha, eu acho que isso aqui é um triângulo descendente, estou de olho nela. Se ela encostar nessa reta aqui e fizer alguma reversão por aqui, eu me candidato a fazer uma venda aqui com stop por aqui, né, acima da reta e acima dessa próxima resistência. Esse é o intraday, volto para o diário, vejam como está bonitinho. E outra, em que contexto está acontecendo essa formação? No contexto depois que o mercado rompeu essa reta e voltou, fez um pullback para essa reta, né? Se a gente puser só essa reta, vocês vão ver que fica um negócio bastante interessante, ó. Tá vendo? É meio uma oscilação lateral, mas esses pontos aqui são confiáveis, tá? Então, baixistas aí, Sula, Júnior. ELPL4. ELPL4, Eletropaulo, subiu. Vamos fazer uma brincadeira aqui de Fibonacci para ver até onde ele veio. Veio no segundo número Fibonacci. E agora vamos fazer uma outra brincadeira de Fibonacci azulzinho, mais grossinho, para ver até onde ele foi na alta. Uau! Ele corrigiu o segundo número Fibonacci aqui e agora ele chegou até o segundo número Fibonacci, quase que milimetricamente, e está encontrando resistência. Então pode ser um sinal de que esse processo aqui pode estar acabando, né? Agora, fora isso, não dá para saber. Sim, dá para saber também que esse processo está acontecendo no nível, olha o contexto em que está acontecendo o mercado, quer dizer, o fato do mercado sentir uma resistência. O contexto é o seguinte, na última vez, vejam como é interessante, né? Por isso que é legal a gente ter gráfico de longo prazo. Porque eu fico sabendo que na última vez que Eletropaulo chegou nesse nível aí de 17 mangos, ela caiu avoando 88%, tá? Em 560 dias, 2 anos de pregão, ela caiu 88%. Então, nós estamos num baita nível de resistência. Olha, ainda tem esse fundo aqui em 2010, tem esse fundo, essa acumulação aqui em 2012, topo de 2013. Uau! Eu acho que é isso aí, é para baixo, o próximo suporte está 12. Júnior. Próxima é Eternit. Ether 3. Ether 3 tem pouca liquidez, nós não seguimos Eternit, mas ele está testando esse nível de suporte importante aqui a 2,80, não dá para falar muita coisa. Dá sim, né? Ele rompeu esse nível aqui, essa reta, suporte de longo prazo. Uau, que reta bonita, ó. E Fibonacci disso aqui está, nossa mãe, está aqui no fundo do subprime, abaixo de 1, é para lá que eu acho que está indo. Esse troço aqui está com cara de acumulação de continuação. Então rompeu esse 2,80 aqui, ou se ele eventualmente subir de novo e for para lá e fizer uma reversão aqui, ótima indicação de venda, tá? Júnior. A próxima é Raia Droga do RABL3. Raio Brasil. Sobe. E tendência de alta acaba quando termina. Não acabou ainda, mas já se distanciou bastante da reta suporte. Acho que chances boas. Isso aqui me parece uma formação de topo. Por quê? Porque o mercado deu uma primeira queda e está fazendo uma acumulaçãozinha aqui que parece uma bandeirinha de baixo, né? Então acho boas chances de a gente voltar para a reta suporte aí, que vai encontrar lá pelos 31. Então estou baixista aí, curto prazo. Médio, bom também, né? Em função do Bovespa, S&P tudo também. Júnior. Cruz 3. Cruz 3. Cruz 3. Onde é que eu sei? Cruz 3.
Fiz uma besteira aí, mas tudo bem. Olha, os 3 rompeu essa reta suporte de longuíssimo prazo aqui. Não, não rompeu. Ela testou essa reta e subiu e não dá para dizer não, hein? Acho que isso pode se tornar uma formação de cabeça e ombros. Acho boa chance. Se romper os 24 e vem buscar a reta de suporte de longo prazo, é o que dá para falar. Sorry. Júnior. Última YouTube 4. YouTube 4, você estava de olho nela, continuamos de olho nela. O mercado YouTube 4, olha, rompeu, minha gente, deixa eu pegar aqui ações. YouTube 4, já está com as retas todas aqui, olha, nós aparentemente estamos vendo o mercado romper essa reta aqui, então isso é sério, muito sério, né? Que significa que isso aqui nós podemos estar vendo uma formação de topo, aí vai ser a formação de topo. Então, agora o mercado testa esse nível aqui e sobe. Eu acho que ele está preparando a cama para uma bandeira de baixa aqui, estou de olho para fazer uma venda com o objetivo aqui a 30, 29, 50, tá? E depois o fundo é o limite para o que isso aqui pode cair se o negócio começar a ficar preto lá nos Estados Unidos. Baixista aí, curto, médio e longo prazo em Itaú. É isso aí, minha gente. Obrigado, desculpe a pressa hoje. Até a próxima quinta. Fique de olho, porque eu acho que a gente pode ter grandes emoções aí essa semana. Um abraço, tchau.